e informe seu CPF. Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. Muito bem, são 7h26. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje temos jornada dupla aqui no nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá, hoje temos duas entrevistas. E o nosso segundo entrevistado de hoje é Luciano Floresbello, que é um oncologista. Luciano, bom dia, querido, tudo bem? Bom dia a todos aqui da bancada, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui, viu? Olha, prazer é nosso em recebê-lo. Vamos falar da especialidade que você escolheu, né? Como missão de vida. Eu falo missão de vida porque a oncologia é diferente de tudo. Primeiro porque acompanha muitas partidas, né? Acompanha muitas partidas. O relacionamento é diferente. O diagnóstico para você entregar é diferente. E você tem ali nas suas... que chega para você uma pessoa com toda uma história de vida que você não conhece, né? E que cabe a você colocar ali, às vezes, né? Às vezes, quase que um ponto final. Né? Falou, amigo, agora é assim, né? Por isso que eu falo que é diferente. É difícil chegar e abraçar essa parte da medicina, porque ela tem a questão humana, sim, muito mais aflorada. Sim. E às vezes a gente tem dificuldade de entregar uma notícia ruim para um parente. Né? E você está ali para cuidar em grande parte. Hoje a medicina evoluiu bastante, né? Já se pode regredir muitos casos, sim, né? sim. Que antes não podia, mas em boa parte você está ali para acompanhar os últimos instantes. Como é que é essa preparação e como é que é o seu dia a dia? Isso traz para você alguma coisa? É uma carga suportável, assim? Mais uma vez, bom dia. Na verdade, como a gente disse, a medicina é um sacerdócio, né? A oncologia é muito mais. Porque realmente, primeiro, né? Como eu cheguei nessa parte de oncologista, de mastologista, eu me sinto mais útil. Na verdade, às vezes, quando você está na medicina geral, como clínico, em 90% das vezes você percebe que com médico ou sem médico a pessoa vai ficar boa, né? Basta ali uma palavra de confiança, uma dipirona, um anti-inflamatório, e em questão de 3, 4, 5 dias a pessoa vai estar melhor. Quando você tem um diagnóstico de câncer, e a gente está falando disso especificamente por causa do Outubro Rosa, e especificamente no meu caso, que sou mastologista câncer de mama, é difícil. Eu estou formado já tem quase 25 anos e realmente é difícil. Mesmo sendo talvez o primeiro contato que você tem com uma pessoa, que você pega ali um papel e está escrito que ela tem um câncer, eu não me sinto ainda, não me sinto à vontade, 100% à vontade para a gente conversar isso. Porque as pessoas acham que médico não é humano, e a gente é humano sim. A gente tem sentimento, a gente também tem afinidade com as pessoas e não tem como você não se envolver. Eu me envolvo, mas o mais interessante de tudo isso é que hoje a medicina realmente avançou muito, o tratamento oncológico avançou muito, a maior parte das pacientes que entram com diagnóstico, elas são curadas. Então, assim, o câncer ele é uma doença tratável. Então, o que eu faço nesse primeiro contato que eu tenho? Eu falo, a gente tem que falar a verdade, falar em relação à doença, falar realmente em que condição clínica está, se está no começo, se está no meio, se está no final, já está mais avançado ou não, e me coloco à disposição para caminhar juntos. Então, assim, eu sou um instrumento para ajudar aquela pessoa a caminhar a resolver esse problema. Então, eu digo que existe o problema, mas o problema tem solução. Então, a gente não basta a gente falar do problema. A gente também, a função nossa como médico, oncologista, é dar a solução e mostrar que a gente vai caminhar junto. Depende muito do paciente e a situação psicológica que ele está. Tem uns que chegam e são absolutamente surpreendidos, né? Sim. Nem acreditava. Foi porque a família falou que tinha que ir. Sim. Né, fazer os exames e tal. Outro já chega absolutamente derrotado, falando, não, já morri, estou fazendo hora extra aqui. E tem um outro componente ainda, que é a família, porque família não fala uma língua só. Quantos mais filhos, pior para convencê-los da mesma coisa, né? E tem alguém, e sempre tem um que
uma parte que até início o Brasil está dividido cada vez mais, já vem daí talvez. Uma parte que é que fale a verdade porque a pessoa tem o direito de saber, né? Outro fala, não, é melhor que não conte, porque ela vai passar os últimos dias melhor, achando que vai chegar, né, num bom termo. Como é que é administrar isso? Paulo, eu tenho comigo o seguinte, sempre a verdade, né? O paciente, ele tem direito de saber, não tem, eu vejo, se a família falar, não conta, então não leva para mim. Então, assim, não leve a pessoa à consulta. Eu acho que a verdade, ela pode doer naquele momento, mas a gente não é burro. Eu não falo não é nem a pessoa estudada. Às vezes a pessoa não tem estudo, mas a pessoa é inteligente. Ela sabe que ela tem uma doença grave. Ela sabe que aquilo ali, se você começar a não contar a verdade, que estão escondendo alguma coisa dela. Então, assim, eu prefiro falar a verdade, eu prefiro falar a real situação, mas uma coisa que eu acho muito interessante, a gente sempre tem que dar solução. Mesmo nos últimos dias você tem que dar solução. Nem que seja para respirar melhor, para caminhar melhor, a gente chama isso de qualidade de vida. Na oncologia, a gente divide, vamos dividir em duas fases, tá? Aquela fase em que você tem uma paciente que é tratável, aquele que você faz um diagnóstico precoce, é por isso que a gente fala tanto em oncologia, fazer exame, de você ter um autoconhecimento, porque quanto mais precoce, maior a chance de cura. Então, esse tipo de paciente, eu vou fazer um tratamento curativo. Então, eu vou indicar para ele um tipo de tratamento que depois de um certo tempo ele vai ficar curado da doença. Agora, se eu chego em um paciente que já está numa fase terminal e acontece, eu trabalho aqui no particular e trabalho no SUS. Então, são duas realidades diferentes. Então, a gente pega pacientes que realmente em tumores já bem avançados, em que eu tenho que falar a verdade para ele, eu tenho que falar a verdade para o paciente. Aí a gente fala de tratamento paliativo. O que é tratamento paliativo? Eu posso melhorar o tempo de vida dessa pessoa. É importante, eu falo por mim, se eu tiver uma doença, eu gostaria, ninguém é Deus, não tem como você falar, você tem 6 meses de vida, você tem 1 ano de vida, você tem 2 meses de vida. Você pode dizer que se a doença é grave, se a doença não é grave. O tempo de vida que você vai ter, eu acho que são outras coisas que levam a isso. Eu não tenho como te dizer. Mas eu posso te dizer como você vai viver esse tempo seu. Você pode, sabendo da verdade, você pode direcionar a sua vida da forma que você quer. Então, assim, a gente chama isso de cuidados paliativos. O que é cuidado paliativo? A pessoa não tem que sentir dor, a pessoa não tem que estar vomitando, a pessoa tem que tentar se alimentar da melhor forma possível, que ela consegue alimentar. Então, assim, eu vou dar qualidade para ela naquele tempo de vida. Então, eu falo que a oncologia a gente tem que ter 2 perguntas básicas quando você tem um diagnóstico oncológico. Primeiro, tem solução? Se tiver solução, eu vou atrás da solução. Não tem solução, eu tenho que conviver da melhor forma possível. O que é a melhor forma possível? Ter qualidade de vida até no meu último dia de vida. Então, hoje tem especialistas que trabalham com o paciente nos cuidados paliativos. É um paciente que já não tem mais como você realmente curar ele da doença, mas tem como você dar qualidade de vida para ele até os últimos dias de vida. Vinícius, 7h35. Seja muito bem-vindo agora aqui no ar, né, Luciano? É um prazer muito grande poder te receber aqui no estúdio. Obrigado. Em particular, ontem foi o dia do médico, né? Dia 18/10, né? Então aproveito para cumprimentar, né? Todos os profissionais médicos e médicas, né? Que são muitas também, em teu nome, né? Dia 15 fizemos o dia do professor, né? Então agora de dia 18, dia do médico, 2 profissionais aí de alta relevância. Pois não, Paulo? Eu vou ter que fazer o meia-culpa aqui, porque eu esqueci o dia do professor e trabalho com ele, né? Então eu esqueci do médico também. Então eu tenho que fazer. Primeiro pedir desculpa aos 2. Você dá tempo ainda. Posso alegar que eu tinha tempo até o final do programa. Mas na verdade, Vinícius, desculpa ter esquecido do dia do professor, parabenizá-lo por essa profissão tão importante, né? Sem os professores não teríamos inclusive os médicos, né? E parabéns, médico. E principalmente a tua especialidade, que eu acho que eu perdi minha mãe com câncer e sei. Quer dizer, a gente consegue entender melhor o proceder e a carga que vocês têm. Parabéns, Vinícius.
Não, eu também esqueci. Em outras mídias eu até destaquei, mas aqui na segunda-feira acabei esquecendo de falar do dia do professor, né? Que aqui eu estou como comunicador, ninguém aqui é professor, aqui não é uma sala de aula, né? Que somos comunicadores, mas em outros espaços eu sou professor, né? Mas, Luciano, o que eu quero te perguntar, meu amigo? Assim, o câncer, sabemos que ele é uma doença de base genética, né? Ninguém adquire câncer, né? É uma doença que já vem na nossa programação genética, né? Ela deriva da reprodução celular, né? Dos problemas da mitose, da meiose, enfim, da reprodução celular. Mas ela é o que eles chamam de multifatorial, né? Os geneticistas chamam, né? Não é só o DNA, né? Não é só a programação genética, né? Isso que eu quero avaliar contigo. O quanto que fatores comportamentais, né? Ou psicossomáticos influenciam no câncer, né? Exemplo, no Rio Grande do Sul há uma forte incidência de câncer de estômago, né? Dizem que por conta do consumo do chimarrão, né? Muito quente, né? Eles consomem muito e evolui para úlcera e em alguns casos evolui para câncer no estômago, né? Então como é que você vê isso na sua prática médica? O quanto que os fatores psicossomáticos mesmo, né? E de comportamento, né? Influenciam no câncer? Vinícius, boa pergunta. Também eu vou aproveitar que eu estou aqui com vocês, né, parabenizar os dois. Eu falo que eu acompanho o programa de vocês todos os dias, né? Todos os dias que eu saio de casa já está sintonizado na Jovem Pan. Então, ou eu indo pro Hospital de Câncer ou indo aqui para Santa Rosa, sempre estou escutando vocês. E Obrigado. Sempre assuntos de qualidade, viu? Agradeço muito por vocês informarem a população dessa forma. Vinícius, essa pergunta ela é pertinente pelo seguinte: a gente tem dois tipos a gente pode desenvolver o câncer de duas formas, né? Uma delas é o fator genético, que hoje não é o principal. Hoje 20% dos tumores estão relacionados ao fator genético e 80% em relação a hábitos de vida, né? Então isso aí você tem toda a razão. A gente tem, o que é um câncer? Você tem uma célula normal que em um determinado momento da vida ela tem essa alteração genética ou ela tem a alteração do meio em que a gente vive, em que ela perde a função dela, ela começa a exercer uma função que ela não exercia. Então uma célula do estômago que tem a função da digestão, nasce uma célula diferente que não tem essa função e ela começa a crescer de uma forma desorganizada. O nosso organismo tem mecanismos de defesa para isso. Então o nosso sistema imunológico vai lá e destrói essa célula que não está exercendo a função dela e nasce uma nova célula normal novamente e está tudo certo. Em um determinado momento a gente perde essa função. A idade é uma delas, né? Então, com um fator de risco para câncer, um deles é a idade. E hoje, como eu falei, 80% das vezes o câncer ele está relacionado a hábitos de vida. Então, assim, qual hoje é o maior vilão que a gente fala em relação ao câncer? É o tabagismo. Então, assim, a pessoa que é tabagista, a pessoa que é uma etilista pesada, ou seja, não é o etilismo social que a gente fala final de semana, mas que tem consumo de álcool todos os dias, obesidade, sedentarismo, consumo de gordura saturada, hábitos alimentares. Então, assim, terapias hormonais, né, radioterapia. Então, assim, um conjunto de situações que o nosso organismo vai vivendo no dia a dia, que vai fazendo com que essa célula perca a função dela e mais importante que isso, que o nosso sistema imunológico não tenha mais essa defesa. Então, o câncer, ele tem essas duas vertentes. Você tem o fator genético, quando a pessoa tem um histórico familiar importante sobre determinado tumor, câncer de estômago, câncer de mama, câncer de próstata, as pessoas dessa família, elas têm que tomar um pouco mais de cuidado. Existem hoje testes genéticos para isso também. E mais importante de tudo isso, hábitos de vida. As pessoas elas têm que entenderem que o seu organismo é um reflexo que você consome e que você faz. Então, se você tem hábitos de vida saudável, você tem uma chance menor de desenvolver um câncer. Se você tem hábitos de vida que, teoricamente, não são tão saudáveis assim, você já está entrando dentro de um grupo que a gente chama de grupo de risco. Sim, Vinícius. Não é só para completar. E como é que são o que eu chamo de recidivas, né? Que é quando o câncer volta, né? Em muitos casos consegue se isolar, né? Você faz um perímetro tal para isolar o tecido, né? Mas tem a volta que é a recidiva, né? Como é que está isso na tua prática lá profissional? Vinícius, a gente tem duas situações do câncer, a recidiva e a metástase. A recidiva é quando o tumor ou câncer volta no mesmo local de origem dele. Então, câncer de mama.
né? A gente opera, tira o tumor com margem de segurança, não deixa nenhum tumor para trás, e a gente faz esse acompanhamento por 5 anos. A gente só diz cura depois de 5 anos. Então, você acompanha com ultrassom, mamografia, ressonância, o caso, e se o tumor volta naquela região, a gente chama isso de recidiva. O câncer de mama, quando você faz o tratamento adequado, ou seja, químio, rádio e cirurgia, a chance de recidiva ela é menor do que 7%. Então, dos cânceres de mama, em relação a isso, é 7%. Existe uma outra situação que chama metástase, é quando você tem essa célula tumoral fora do órgão primário dela. Mais uma vez, a gente falando de câncer de mama, eu posso ter célula tumoral no fígado, ter célula tumoral no pulmão, célula tumoral no osso, e dessa forma já é mais difícil de tratar. Ainda bem que nos tumores iniciais isso também não acontece. As metástases, quando acontecem, geralmente são em tumores mais avançados, já é mais difícil de tratar. Quando o tumor sai fora do sítio primário dele, ele está atingindo outros órgãos, existe tratamento? Existe sim, mas a chance de cura de um câncer com 3 centímetros localizado, eu tenho aí 96, 97% de cura. Quando eu tenho metástase, isso cai para 15, 12%. 7h42, com relação aos avanços na medicina e a questão da alimentação. A alimentação no mundo, todo dia aparece alguma coisa nova, né? Que a gente vai saber se é bom ou ruim. Depois, gostoso, a gente consegue imaginar na hora, né? Saber na hora. Que tipo de cuidado a pessoa tem que ter, principalmente nos produtos novos, né? E a questão dos avanços na medicina, que é o que todo mundo aguarda, né? Assim, quando se fala câncer, né? Câncer já foi uma sentença de morte, né? Assim como outras doenças já foram. Mas foi sim uma sentença, não é mais. Mas ainda as pessoas esperam, cadê a cura, né? Para todos os tipos de câncer, a vacina que vai nos livrar, né? As pessoas ficam imaginando que isso seja possível, talvez num momento próximo. Paulo, eu acredito que sim, né? A medicina ela tem avançado bastante, igual eu falei para vocês, eu tenho 25 anos que eu lido com a parte de oncologia, principalmente com a parte da mama, né? O câncer de mama, e evoluiu bastante. Então, de 25 anos para cá, quando eu me formei, eu tinha plena condição de prescrever a quimioterapia. Eu fazia cirurgia e prescrevia a quimioterapia porque tinha 4, 5 drogas no máximo há 25 anos atrás. Hoje não. Hoje o tratamento oncológico ele é tão individualizado que se você conversar com várias pessoas, são vários tratamentos diferentes. Hoje a gente tem hormonioterapia, hoje a gente tem imunoterapia, e eu acredito que daqui a um tempo a gente nem operar mais vai. Vão ter drogas que vão agir especificamente no tumor, e eu não sei, né, te especificar quanto tempo isso, mas a medicina tem evoluído tão rápido, de 100 anos para cá mudou muito, e eu acredito que nos próximos anos... A Covid ajudou? A Covid... A pesquisa da Covid ajudou? A Covid, em relação ao câncer, ela teve 2 vertentes. Eu estava até conversando antes de entrar aqui com a Aline. A gente teve 2 vertentes. Durante a pandemia, Paulo, a gente teve alguns diagnósticos de câncer de mama, porque as pessoas iam fazer tomografia de tórax e aparecia o tumor lá na mama. Aí fala assim, opa, no seu pulmão não tem nada, mas tem um nódulo na sua mama, procura um mastologista. Então, assim, algumas pessoas que foram fazer um diagnóstico, né, teoricamente de Covid, se tinha comprometimento pulmonar ou não, durante a tomografia identificava um nódulo de mama e procurava. Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente está vendo agora o resultado da pandemia, que tem mulheres que ficaram 2 anos sem fazer exame, né? Não fizeram, preocuparam apenas com a Covid e esqueceram das outras doenças. O câncer foi um deles. Então hoje eu tenho paciente que chega lá com tumor de mama e fala assim, quando foi a última vez que você fez? Eu fui em 2020, 2019. Foi uma pesquisa que a gente não tinha remédio, né? Se pesquisou tudo, né? E vários métodos e maneiras de se fabricar uma vacina. E nisso, alguma tecnologia nova chegou para o tratamento de câncer? Ou se estuda? O que tem diferente, Paulo, é a imunoterapia. Porque o câncer, ele é diferente. Quando a gente fala de vacina, a gente está falando de vírus, né? Então, assim, você tem o agente e você consegue, através de você... acaba
colocando na pessoa um vírus atenuado, né? Ela estimula o sistema imunológico. Hoje, na oncologia, como existem vários tipos de câncer, como existem vários tipos de vírus, os mecanismos são diferentes. Então, quando a gente fala de câncer de mama, ele é diferente de câncer de colo, ele é diferente de câncer de estômago, mas hoje em dia se avançou muito nisso. Então, hoje você consegue identificar um tipo de tumor, eu falo nome e sobrenome. Eu consigo falar assim, olha, a pessoa tem um câncer de mama. Existem mais de 20 tipos de câncer de mama, não é um tipo só. Fala, olha, é aquele tipo de câncer de mama. Tem alguns tumores hoje de mama que você realmente consegue cura sem cirurgia. Com um medicamento você age diretamente naquele tumor e aquele tumor regride. Então já avançou dessa forma e eu acredito que vai avançar mais. A minha profissão, que é cirurgião, eu acho que está contado. Daqui a um tempo nós realmente vamos injetar um medicamento na veia que vai agir diretamente naquele tumor e aquele tumor vai desaparecer. A minha função de cirurgião daqui uns não sei quantos anos vai ser só de fazer biópsia e falar, ó, se você tem um câncer e o tratamento é tal. Não vai ter cirurgia mais. Floresbella, fica tranquilo que no Brasil a gente tem duas divisões, tem o SUS também, né? Esse aí até chegar essa tecnologia vai demorar. Acho que até lá eu já aposentei. Bom, para a gente encerrar aqui e por conta desse mês especial de atenção para isso, né, para essa doença, eu queria que você falasse aí diretamente para o teu público, que é feminino, né? Mas tem também, o homem também tem câncer de mama. Assim, não é tão comum, mas também pode ter. Sim. Aproveitar aí a oportunidade, né? As pessoas que estão nos ouvindo aí no carro, no trabalho, o homem tem câncer de mama também, né? De cada 100 mulheres, um homem tem câncer de mama. Ficar atento aos sintomas, aos nódulos, saída de secreção, mudança da forma da mama, nódulo na axila, são os principais, mas o principal é o nódulo de mama mesmo. Primeira coisa, se cuidar, né? As mulheres, principalmente acima dos 40 anos, fazer os exames de rotina, mamografia, ultrassom, procurar auxílio de um profissional de saúde, pode ser um enfermeiro, pode ser um ginecologista, um clínico ou um mastologista, e se identificou algum problema, não achar também que é câncer, porque a maior parte das vezes são tumores benignos, né? Nem todo nódulo que aparece na mama é um câncer. Em 80, 90% das vezes é um tumor benigno. E quando você realmente, olha, tem um diagnóstico, alguém da sua família tem um diagnóstico, saiba que tem tratamento. Então a gente tem que enfrentar o problema de frente. Paulo, você estava falando uma coisa assim, hoje o câncer, ele é um problema, eu falo que é um problema não só da pessoa, é problema familiar. Então assim, o marido envolve, os filhos envolvem, então a gente precisa, eu estou falando hoje a gente trata o câncer de uma forma multiprofissional. Eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um nutricionista, eu preciso de um oncologista clínico, eu sozinho não consigo fazer isso. A gente tem uma formação para isso, mas hoje a gente precisa de uma grande equipe para abraçar tudo isso. Eu em uma consulta vou estar com você em 40 minutos e o resto do dia, o que você vai fazer? Então assim, e outra coisa, não tem medo de falar sobre isso. Então as pessoas que têm um diagnóstico de câncer de mama, não tenha medo, né? Fale, e quem tiver, familiares que estiverem escutando, que tiver alguém em casa, não fica conversando de corredor, não, quando a pessoa chega para. O que tem que falar, fala na frente. Então assim, o mais importante de tudo é isso, é encarar o problema de frente, saber que tem solução e questão de tempo vai estar curado e vai estar fazendo as atividades normais novamente. Me permita o trocadilho, no câncer de mama fica mais fácil encarar de frente. Mais fácil. Obrigado, Luciano Floresbella, oncologista, obrigado pelo papo, obrigado pela entrevista. Foi bom saber, inclusive, que você é nosso ouvinte. Obrigado mais uma vez. Até a próxima.